Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você esteja muito bem. Espero que sua segunda-feira esteja legal, que você já tenha tomado o café da manhã, tá bom? Tô de olho aí no pessoal que não toma café da manhã, isso é crime. E espero também que vocês não estejam gastando uma quantidade exorbitante de dinheiro com coisas que vocês não deviam estar gastando, igual o seu podcaster tá fazendo. Gente, porque eu não sei o que tá acontecendo, não sei de onde que eu tô tirando tanta coisa pra pagar, porque eu tô quase arrumando um emprego a mais, só pra poder gastar com coisa que eu não devia estar gastando. Mas enfim, né, reclamações à parte. Queria já começar falando pra vocês que hoje o podcast ele vai ser muito legal, porque ele vai ser com o boizinho do Velho Testamento. Pra você que é novo e não conhece o boizinho do Velho Testamento, gente, acontece que além de ser levemente triste, né, como todo episódio, nesse episódio eu vou estar um pouco filha da puta. Eu vou estar um pouco do lado do mal, tá bom? Então não liguem se eu me estressar comigo mesmo ao longo do episódio. E eu acho que isso aí dá até mais um charme, sabe? Dá um temperinho a mais aqui pro episódio. Vocês devem ter visto que o título do episódio fala sobre raiva. Eu espero que eu tenha colocado um título sobre raiva, porque esse é o tema do episódio. Mas, Boizinho, por que raiva? Bem, porque eu tô com raiva. Então esse vai ser o tema do episódio, tá bom? Não tem como ter outro tema, a não ser se eu não vou conseguir. Se eu for falar de flores no campo, sobre pão assado, docinho, sonho, coisas boas e felizes, eu vou falar dessas coisas boas e felizes com ódio. Eu vou falar, eu odeio coisas boas e felizes, tá bom? Mas enfim, gente, eu queria começar esse episódio perguntando qual que é a relação de vocês com a raiva. Vocês acham que vocês lidam bem? Vocês são aquele jovem adolescente de cabelo preto, roupa preta, delineador, que quando briga com a namorada dá um soquinho na parede? Eu espero que não, porque, né, mico, espero muito que não. Mas também espero que vocês, sei lá, se permitam ter um pouco de raiva, às vezes. Vou começar falando qual que é a minha relação com esse sentimento, e depois a gente destrincha algumas ideias um pouquinho melhor, pode ser? Basicamente, já adianto para vocês que a minha relação com a raiva, eu não acho que seja a melhor do mundo, tá bom? Eu não sou o tipo de pessoa que quebra a casa e bota fogo ou dá soquinho na parede, mas eu fico insuportável. Insuportável, pensa numa pessoa insuportável sou eu, gente. Porque parece que eu fico com hiperfoco em estar bravo, sabe? Tudo e todos começam a me irritar. E eu não gosto disso na minha personalidade, porque às vezes eu sinto que eu acabo descontando em gente que não merece, e eu sei que isso é uma atitude muito ruim de se ter, então eu fico tentando me policiar. Mas se eu tô bravo, gente, tipo, você veio me falar alguma bobagem, eu vou ficar tipo, eu não quero saber dessa bobagem, eu tô bravo, sabe? Por mais que não seja culpa dessa pessoa. E eu sei que essa não é uma atitude legal de ter. Então, a gente tem que saber trabalhar esse sentimento, porque querendo ou não, né, não é um sentimento muito legal, é um sentimento que faz mal para as outras pessoas também. Só que, gente, já vou adiantar aqui, né, no começo do episódio, que o meu grande ponto aqui é que, será que sentir raiva é tão ruim assim? Será que a gente não pode se permitir um pouquinho sentir raiva? Eu tô errado? Eu tô errado, pessoal, de querer ficar bravo quando uma coisa ruim acontece? Uma coisa ruim que eu não posso especificar aqui, mas que eu tenho o direito sim de estar bravo. Eu acho que eu não tô. Ai, porque se a gente for muito assim, bonzinho de, ai não, ai tudo bem, eu vou entender o lado da outra pessoa. Temos que ter empatia. Se a gente for o menino lá do Steven Universo o tempo inteiro, muito gente boa, muito paz, gratiluz, vou pisar na nossa garganta? Ué, se vem fulano aqui, pisa no meu pé. É só um exemplo, tá, gente? Eu não fico bravo assim se pisa no meu pé, mas um exemplo, tá? Pisa no meu machucado aqui, enfia o dedo na minha ferida. Eu vou ficar tranquilo? Vou falar, entendo, foi sem querer, né? Você deu a volta na casa inteira pra enfiar o dedo aqui na minha ferida, e eu entendo que não foi de propósito. E aí a pessoa vem semana que vem e vai pensar o quê? Não deu nada, né? Quando eu fiz aquilo, vou fazer de novo. E aí vai fazer de novo, e de novo, e de novo, porque você não se respeita. Inclusive, lembrei de um filme agora, nesse momento, que eu já recomendei nesse podcast, que é Não Fale o Mal, em português, mas calma aí, eu vou verificar qual que é o nome original. Speak No Evil, que seria Não Fale Mal, só que o filme significa mais do que isso. Gente, antes de eu falar sobre o que é, se vocês forem assistir, não assistam a versão estadunidense, por favor, que ela é meio chatinha, assistam a versão original, que é dinamarquesa ou holandesa, alguma coisa assim. Eu juro, gente, que assim, ele é menos emocionante, só que ele é mais impactante, tá? Eu prometo que é melhor, pelo menos na minha opinião, tá? Mas se quiser assistir o outro, olha, eu estou bravo, tá bom? Vou brigar com todos vocês aqui agora, se ficarem duvidando que o filme é legal. Mas basicamente, gente, nesse filme, a gente tem um casal assim meio morno, sabe aquele casal que você fala, nossa, e aí galera, vamos terminar? Vamos tá terminando esse relacionamento ruim, vamos viver a vida. Tem esse casal, e eles têm uma filha, né,
uma outra sonsinha, só que menor. E aí tudo bem. E eles conhecem um outro casal nessa viagem. E esse outro casal, eles são fodas. Eles são super legais. Ah, é casal doidinho. Um casal que grita alto no restaurante. Que não se importa com nada. E aí eles se sentem meio que atraídos por esse casal. Não no sentido sexual, mas no sentido de, nossa, precisamos ser amigos deles e tudo bem. E, né, como você pode estar se perguntando, esse é um filme de terror. Ou seja, os personagens vão tomar atitudes questionáveis e burras e a gente vai ter que aceitar. E aí eles decidem passar as férias na casa de campo desse casal, no meio do nada. E até aí, gente, tudo bem. Esse não é o filme de terror que um cara com uma motosserra vem atacar a gente. Esse é o filme de terror que faz você se perguntar, nossa, será que eu cairia nessa situação? Porque, por mais que a gente goste de pensar que não, eu acho que às vezes a gente cairia. O grande quê desse filme, galera, é que o quê? Esse casal legalzão que eles conhecem no meio do nada, começa lentamente a cruzar limites desse outro casal. Ou seja, a mulher, sonsinha, ela é vegetariana. Aí esse cara vai lá e serve carne pra ela. E ela fala, não, eu sou vegetariana, eu não como carne. Ele, não, mas come só esse pedaço. Vai, come esse pedaço. Começa a pressionar ela até ela ceder. E aí ela já cedeu aí. E aí eles vão pressionando eles em vários limites e eles vão cedendo. Vão cedendo. Ou seja, eles estão sempre testando até onde eles podem ir com essas pessoas, porque eles estão sempre cedendo. Spoiler, alerta de spoiler se você quiser assistir o filme. Clica aí pra pular 15 segundos, tá bom? Mas basicamente no final esse casal legalzão mata o outro, porque eles deixaram. E aí tem exatamente essa fala no filme. Por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês deixaram. E aí se a gente deixa as pessoas fazerem o que elas querem, elas vão fazer coisas cada vez piores. E aí a gente tem que saber impor nossos limites. Eu acho que eu falei disso no episódio sobre impor limites também. Só que um bom jeito de você impor limite é justamente demonstrando que aquilo é um limite e ficando puto com a pessoa. Ai, me desculpa, mas se toda vez que alguém for escroto com você, fizer uma coisa ruim com você, você só ficar tristinho, falar, ai, tô tão tristinho. Gente, a gente acaba virando um coitado. Porque a pessoa ela tá vivendo a vida dela super bem e você triste na sua casa? Não. Não. Ela vai ficar mal na casa dela. Isso sim, sabe? Vou fazer mal pro outro? Sim. Tô errado? Talvez eu esteja. Mas e aí? E aí? Quem que vai me prender? Ai, porque estão falando mal de mim? Fala pior. Inventa, mente. Ai, cometa calúnia. É crime? É crime agora cometer o crime de calúnia? E ai, fulano tá falando tal coisa de mim, tal coisa ruim, falou do meu corpo. Gente, assim, é óbvio que ninguém gosta que falem do nosso corpo. Eu trabalho com a internet, toda semana aparece um sem noção pra falar do meu corpo. Isso que meu corpo ainda é, abre aspas, considerado um corpo padrão. Sou homem branco, magro, faço academia, sabe? Então, tipo, se vem me atacar, imagina o quanto não atacam uma pessoa que tá fora dessa, abre aspas, tipo, norma social. Sabe? Sei lá, eu acho que se a gente leva tudo que as pessoas falam pro nosso coração, a gente começa a acreditar nisso. E assim, quem que é essa pessoa pra tá falando disso? Sabe assim? Quem é você, meu amor? Quem é você que tá falando? Já falei aqui, acho que foi no começo do episódio. No começo desse episódio, que tinha uma pessoa que eu conheci que tinha me chamado de metida. Que eu não acho que seja assim uma ofensa tão grande, né? Principalmente vindo dessa pessoa, né? Talvez eu esteja sendo metido agora. Mas olha, vindo dessa pessoa, nossa. Ai. E aí, galera, fiquei bravo? Fiquei obviamente bravo, mas eu vou levar isso pro coração. Se eu for aceitar toda crítica ou toda ofensa que fazem pra gente como se fosse uma verdade e aí começar a ficar inseguro com isso, a gente vai ficar inseguro com tudo. Se falam, nossa, sua voz é... Ai, sua voz é exótica, né? Sua voz é tão diferente, ela é meio astringente, assim. E aí você começa a ficar paranoico com a sua voz. Não acho que seja o melhor caminho. Eu sei que é difícil lidar com isso. Eu mesmo não lido com isso de um jeito bom, não. Eu começo a ficar doido, tá bom? Tô sendo hipócrita aqui nesse podcast, mas é o que eu acho que a gente devia fazer. Então, falaram da sua voz, por exemplo. Você vai ficar inseguro com a sua voz? Não, você vai mandar essa pessoa merda. Não tem nada de errado com a sua voz. Quem entende? Aí ela fala da sua voz, ela fica tranquila lá e você fica inseguro ainda. Aí não dá. Nossa, eu tava sentindo falta, de verdade, de gravar podcast bravo. Eu sinto que me empodera, sabe? Eu sinto que o podcast fica até mais legal, né? Fala um pouco rápido. Eu falo, vocês vão ter que diminuir a velocidade disso aqui pra 0,75 pra conseguir entender uma frase que eu tô falando. Talvez, mas e aí também? Aí já, né? Aí o ouvinte também tem que fazer alguma coisa, pessoal. E, gente, não tô falando aqui que... se você aí se importa quando falam mal de você, você é otário. Não, óbvio que não. Mas sei que tem coisa que entra na nossa cabeça e deixa a gente paranoico, deixa a gente doido. Eu mesmo tenho um monte de insegurança hoje em dia por conta de coisas que me falaram quando eu era pequeno. E que raiva. Sabe? Que raiva disso. Às vezes eu fico bravo. Tipo, cara, vai se ferrar uma pessoa sem noção. Um dia, anos atrás, tipo, 10 anos atrás me falou alguma coisa. Isso ficou tão na minha cabeça que até hoje, tipo, eu penso nisso e aí eu fico inseguro.
Sabe? Que droga, que droga. Eu acho que, não sei, de repente, tentar observar esse sentimento por o outro lado seja um jeito da gente tentar evitar que isso entre tanto na nossa cabeça. Porque é difícil, gente. É difícil. É meio que lutar contra o mundo, sabe? Tipo assim, o mundo inteiro te falando várias coisas, quem você é, e você tem que falar, não, amigão, eu não sou isso aí, não. Eu sou isso aqui. Então, e aí, eu que sei quem eu sou, você não sabe? Lembro que quando eu era muito pequeno, o Little Boyzinho, amo inventar palavras, eu sofria um pouquinho de bullying, né, no colégio que eu estudava, lore padrão aqui, né, do gayzinho, mas vou surpreender vocês, não sofria bullying por ser LGBT, tá bom? Porque na época eu, sei lá, acho que eu não dava muita pinta, eu era meio tímido, e aí eu não dava pinta nenhuma, não fazia nada, gente, eu era NPC, mas eu sofria bullying por causa da minha aparência, do meu corpo, não era assim uma criança super magra e tal, também gente, eu era meio esquisitinho, tá bom? Eu era, mas não tinha nada de errado com isso, se eu pudesse eu me dava um abraço, deu criança, mas aí eu lembro, tipo, assim, das coisas que me falavam, e aí o quanto isso entrava na minha cabeça, e eu acho que ficar com raiva dessas coisas, até na época um pouquinho, era o que me ajudava a não só deixar isso entrar na minha cabeça, é meio que uma forma de lutar contra o que essas pessoas falaram, de não aceitar, de se rebelar contra isso. Boizingue, você brigou com as pessoas nessa época? Dei uma brigada. Eu ia falar que eu não me orgulho, mas eu me orgulho sim, tá bom? Eu acho que eu devo, inclusive, ter brigado mais, tá? Resolveu a situação? Não, nem um pouco. Pode ter até piorado a situação, mas me deu uma satisfação pessoal tão grande. Não me arrependo, tá bom? Se eu olhasse pra trás e falasse, não fiz nada, absolutamente nada, eu ia ficar um pouquinho triste. Gente, por favor, não sigam nada que eu tô falando nesse podcast aqui. Ele é um grande desabafo, tá bom? Eu acho que, na verdade, todos os episódios são. Não sei como que eu tenho tanto ouvinte aqui, mas eu sinto que ele ressoa em algum lugar na alma de vocês também. E aquela coisa, né? A gente também não pode ser bobo e sair brigando com qualquer um. Eu vou brigar com um cachorro bravo que vai morder minha mão? Não vou. Vou brigar com o dono, que não morde minha mão. Eu que mordo a mão dele. Mas... não sei nem o que eu queria falar com essa metáfora. Mas o que eu queria falar é o quê? A gente não pode brigar com todo mundo também. Então a gente tem que ser esperto. E de repente extravasar as raivas de outra forma. Por exemplo, você tá trabalhando lá no seu escritório assim, tec. Oi, pessoal que tá digitando no computador nesse momento e ouvindo podcast. Ninguém aí na firma sabe que você tá ouvindo podcast enquanto trabalha, né? Coisa feia. Mas imagina que aquele seu chefe que... ele pode ser um escroto ou ele pode ser aquele legalzinho que irrita às vezes. Mas imagina seu chefe. E ele chega e ele é muito babaca com você. Ele é muito injusto com você. Ele fala uma coisa assim muito ruim, que você não gosta, que você fica meio mal, que você fica incomodado, que você fica bravo. Você vai xingar ele? Você vai bater nele? Porque aí você vai perder seu emprego. Aí você vai, né, ganhar um BOzinho na sua conta, já vai perder seu réu primário. Você vai fazer isso? Você vai destruir a sua vida inteira, seu trabalho, seu futuro, só porque você ficou bravo e não sabe controlar sua raiva? Não, né? Somos todos adultos aqui, ninguém é maluco, eu espero. Você vai guardar isso pra você. Mas aí você tem que ter um jeito de extravasar essa raiva. Então vamos para métodos do Boizingue para extravasar a raiva sem perder o réu primário. E isso pode ser até uma intro, que eu acho que ficaria boa com uma musiquinha assim, tipo... Mas, gente, o que eu mais faço, que eu lembro que eu fazia desde pequeno, desde que uma professora de português foi muito escrota comigo, é escrever sobre isso, né? Olha que poético eu escrevendo sobre a professora de português que foi escrota comigo. Mas não é escrever assim, hoje, querido diário, fulano me decepcionou. Não, descascar a pessoa. Este filho da mãe teve a coragem de fazer isso comigo. Quem você pensa que é? Eu vou acabar com a sua vida, a vida da sua família e de todos aqueles que você ama. Gente, realmente, pegar pesado, assim, extravasar tudo que você quer falar pra pessoa, tudo que você pensa, tudo que você sente, até se passar um pouco assim, não tô nem tão bravo, mas tá ficando tão bonito o texto que eu vou ficar mais bravo ainda, sabe? Porque isso ajuda. Porque, eu não sei, eu sinto que a nossa cabeça interpreta que escrevendo, a gente meio que já tá falando aquilo pra alguém, né? Tipo, gravar um podcast. Sinto que isso ajuda. E depois que você escreve, gente, né? Obviamente não dá bobeira, não deixa ninguém pegar isso. De preferência, tritura, queima, rasga em 1 bilhão de pedacinhos e bota fogo. Mas depois você fica mais calmo. Eu sinto que ajuda, assim. Tem situação que a gente não pode, né, rebater a pessoa, não pode extravasar nossa raiva, mas fazer esse processo de comunicar, mesmo que um pedaço de papel, ou só gravar um áudio pra sua amiga xingando muito aquela pessoa, isso ajuda. Pelo menos me ajuda, né? A gente tem que saber ler a situação e que situação que a gente pode
sim, revidar, e situação que a gente não pode. Mas tomar cuidado pra achar que algumas situações não pode e ser situações que na verdade a gente deve, sim, se posicionar e revidar, tá bom? Se você não pode ser tipo assim, mal, ser bravo, você pode no mínimo ser inconveniente. O que eu já considero uma coisa muito interessante. Então seu chefe chegou com preconceito pra você falando, dia das mulheres, sei lá, lavar louça. Alguma piadinha escrota que você não tenha gostado. E aí você seja inconveniente. Fala, me explica. Não entendi. quero rir também. Me explica, lavar louça? Opa, que a Siri acabou de acordar aqui. Desculpa, querido celular, não estava falando com você. Pode continuar me gravando e me monitorando, tudo bem? Que eu tô aqui entretendo meus ouvintes. Mas, gente, mesma coisa pra preconceito. Fui preconceituoso? Me explica, então. Me explica. No final das contas, essa galera merece ser constrangida, sabe? Não dá pra gente só baixar a cabeça, né? No caso, se a gente não tiver correndo perigo de vida e seguir em frente, sabe? Acho que não faz bem pra nossa alma. Eu acho que às vezes expressar o que a gente sente ou ficar bravo com alguma coisa, com algum desrespeito a gente e aos nossos limites, é uma forma da gente se respeitar e de construir a nossa autoestima. Porque se você não se respeita, como que você vai ter autoestima? Né? Aí fica difícil. Tá bom, amigos? Vou terminar o episódio por aqui hoje, porque eu tenho que ler um livro pra um trabalho que eu vou fazer no Instagram depois, tá bom? Passem lá, apoiem o Boizing nas publis dele, por favor, pra ele poder produzir mais coisas pra gente continuar conversando, tudo bem? Se cuidem, fiquem bravos se vocês precisarem, se não precisarem, não fiquem, a vida é melhor quando a gente tá calmo, tranquilo, dando beijo em passarinho, assim, falando, voa, passarinho. Tá bom, gente? Se cuidem. Tchau, tchau, até semana que vem. Beijo.